O Congresso Nacional criou uma comissão especial de deputados e senadores que vai definir como será feito o cálculo do ressarcimento previsto na Lei Candir. Mais da metade dos estados da federação reivindicam créditos acumulados por 20 anos com a União, que chegam perto dos 800 bilhões de reais, isso contando os municípios que também têm a receber. Pelas contas do governo Pimentel, Minas tem 135 bilhões a receber, estado e municípios. Valor superior à dívida do estado com a União, de quase 90 bilhões. O governo de Minas e outros 15 estados querem um acerto de contas. Conversa comigo o deputado Reginaldo Lopes, que é vice-presidente da Comissão Especial Mista no Congresso. É isso mesmo, deputado? Deu para... Ou tem alguma correção a fazer? É mais ou menos isso que eu coloquei ou tem alguma dúvida? Não, perfeito. Eu tenho chamado a Lei Candir de uma oportunidade histórica do Brasil repensar o seu modelo federalismo. A aplicação do que a lei previa originalmente. Então, o Brasil está vivendo um momento de crise do sistema federativo brasileiro. Ou seja, os entes mais importantes da República Federativa estão todos quebrados. Né? Ou seja, tem 3 estados com muitas dificuldades, tem mais 20 estados na fila, né? E tem inúmeros, milhares de municípios com muitas dificuldades financeiras. Então o STF decidiu, com a provocação do governo de Minas Gerais, do governador Fernando Pimentel e do governador do Pará, que a União, por omissão, ano passado, em novembro, que a União, por omissão, por que por omissão? Porque ela não regulamentou o ressarcimento das perdas da Lei Candir, porque a Lei Candir, ela invade competência. Em 96, o ministro Antônio Candir faz uma política de incentivo a exportações e desonera 18% do ICMS, o imposto mais importante dos estados e dos municípios, e propõe, então, o compromisso de fazer o ressarcimento. Desonera, para quem não sabe, foi lá e tirou. Isso aqui, ó, esses produtos aqui da pauta de exportação, sim, que são commodities, no caso... de commodities agrícolas, no nosso minério caso aqui, café, e semi-elaborado. Minério, imagina, que é importantíssimo. Soja, isso aqui milho, não vai ter mais imposto para exportar, não é isso? Com a tese, não sei quem inventou isso, que não exporta impostos. Olha, imagina, Minas é o único estado do nióbio. E você vai entregar, então, o nióbio sem cobrar impostos para desenvolver o seu povo, para aplicar em políticas públicas? Muito bem. Então criaram a política, isto levou que os estados fizessem uma guerra fiscal, começa aí as guerras fiscais entre os estados, para quê? Para compensar o não ressarcimento das perdas da Lei Candir, essa desoneração, e aí o Brasil hoje vive uma guerra fiscal. 44 alíquotas ICMS no país, uma loucura, e os estados foram endividando. E aí o que aconteceu nesses 21 anos? Você desindustrializou a indústria brasileira, porque, na verdade, é mais fácil exportar minério e comprar semi-elaborados. E, de fato, deixou, depois de 21 anos, os estados numa situação de endividamento. Agora, deputado, pois é, os estados deixaram, então, de receber... Só estou querendo encurtar a conversa para a gente entrar naquilo que está sendo tratado lá no Congresso de forma mais objetiva. Os estados deixaram de receber por quase 20 anos um ressarcimento que estava previsto. Sim. Não é porque se tirou... se teve invasão de competência tributária. Estava previsto que isso devia acontecer, mas isso não foi regulamentado, isso não aconteceu. Não. Ou pelo menos aconteceu muito parcialmente. Aí hoje tem uma disputa. E aí tem o STF decidiu que a União tem responsabilidade em ressarcir para o futuro ou também o passado. Isso. Agora, a comissão mista, o que ela vai fazer? Ela vai dizer quanto? Não é isso? Quanto? Não, a comissão não é quanto. Não, ela vai regulamentar. A União. Ela vai regulamentar. Então, para o futuro, tem muito consenso. Essa regulamentação deve ser impositiva no orçamento. Você deve determinar no orçamento, já do ano quanto que vem. Quanto que vão pagar os estados? Calcula mais ou menos que é uma
é um ressarcimento da ordem de 45, 46 bilhões de reais. Para todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, sendo esta parte 25% pertence aos municípios. O problema é para trás. Então, não está certo para frente também, porque tem que acertar os cálculos e tal. Para o passado, eu compreendo e apresentei um projeto, um PLP, um projeto de lei complementar, que a União deveria fazer um encontro de contas, que é a tese do governador Fernando Pimentel. Eu proponho amplo e restrito. A União deve acertar as suas contas com os estados, com os 27 estados, e também deve acertar as suas contas com todos os municípios brasileiros. Deu de acertar as contas com o estado e o estado passar a sua cota parte para os municípios, de 25%, na minha opinião, a União deveria também descontar as dívidas dos municípios. Porque todos os municípios mineiros devem à União. Seja o sistema previdenciário, INSS, ou outras dívidas de empréstimos. Então, isso que seria o acerto de contas. Por que eu estou propondo isso? Eu te devo, você me deve. E vamos acertar. Então, vamos acertar. O que sobrar, vai sobrar. Tá. Ou dívida ou crédito. Aí o que sobrar tem uma proposta sua. O PL 7.760, que cria um fundo no Brasil. Fundo Nacional de Desenvolvimento Federativo. O Brasil tem que refazer o Pacto Federativo. Essa palavra está desgastada, pacto, mas eu estou propondo uma política de desenvolvimento federativo. O Brasil tem fundo a fundo na política educacional, Fundeb, tem o SUS, do Sistema Nacional, do Fundo Nacional de Saúde, e não tem numa área extremamente importante, que é investimento em infraestrutura. Então eu estou propondo, no espírito da Lei Candir, quem pensou a Lei Candir, que era para fortalecer a exportação, mas você fortalece a exportação melhorando a infraestrutura. Infraestrutura de mobilidade urbana, saneamento, água tratada, educação, saúde. Então a ideia é que você tem para criar um fundo, você tem que dizer de onde vai sair os recursos. Eu estou propondo que aqueles 178 bilhões que são dos estados, que continuarão credores da União e não devedor da União, esse recurso possa constituir o Fundo de Desenvolvimento Federativo. Isso seria uma forma do governo não ter que desembolsar esse dinheiro. E ele poderia repassar esse recurso para o fundo em 36 parcelas. Porque eu estou indo no espírito da lei que ele mandou para o Congresso, PLP 343, que criou o regime de negociação, de renegociação das dívidas dos estados, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Então, ele repassa esse recurso para o fundo, e quem administra esse fundo? BNDES, porque é o responsável pela política de exportação, junto com o Ministério da Indústria e Comércio, junto com os governadores e os prefeitos. Esse recurso, ele poderá continuar liquidando as dívidas daqueles municípios ou estados que continuarão devedor da União, ou então poderão ser aplicados em obras estratégicas de infraestrutura ou educação, saúde, para aqueles municípios que são credores. Agora, assim, a ideia é aparentemente muito interessante, mas assim, qual é a receptividade tanto dos membros da comissão quanto da própria Câmara, né? Nós vivemos em tempos extremos, nós não, o sistema político, o governo federal, o governo Temer, está em momentos muito delicados, né? Qualquer decisão é custosa. Qual que é a viabilidade disso? Porque, além do problema político gravíssimo, nós temos um problema econômico seríssimo. O senhor começou dizendo que todos devem, inclusive o governo federal, muito. Nós temos responsabilidade com o nosso modelo de república federativa? Essa é a primeira pergunta. Se o governo federal, que detém hoje quase 70% das receitas do país, quer realmente resolver o problema fiscal e financeiro dos municípios, que são os operadores das políticas públicas na ponta, porque ninguém mora na União, as pessoas moram nos municípios. Quem são os operadores das políticas públicas? No campo da segurança pública, os estados. Tem vaga nos presídios federais. No campo da política educacional, da etapa da escola básica, quase 90%, os estados, do ensino médio. E no campo da política de saúde e educação, são os municípios. Então, a Lei Candir dá uma possibilidade histórica da gente fazer um encontro discricionário. É como se fosse, vamos apagar e vamos começar de novo a República Federativa Brasileira. Se isso não tiver um olhar, uma sensibilidade política, nós estamos olhando novamente só para o mercado financeiro. E olha que esse projeto, ele tem um olhar do mercado. Por quê? Quem
é responsável pelo crescimento econômico no Brasil? 20% são as compras governamentais, municípios, estados e a União. Então, o governador Fernando Pimentel criou um fundo imobiliário. O fundo vai arrecadar 4 bilhões. E ele continua pagando 6 bilhões de juros por ano. 6 bilhões para a União. Ele vai continuar devendo 94 bilhões. A política de renegociação da dívida congela por 3 anos, mas depois ele terá que pagar os juros acumulados, taxa Selic. Se não quebrar hoje, quebra daqui 3 anos. Então nós só temos uma saída. Aproveitar a oportunidade histórica da Lei Candir. E aí pensa bem, Minas Pará não vai dever mais nada. A capacidade que o governador e o gestor da política vai buscar recursos no mercado para fazer novos investimentos, conseguir captar recursos. Hoje não tem mais credibilidade. O que você está descrevendo é bastante promissor, mas eu vou voltar a problematizar com a Brasília do jeito que está. Brasília está precisando de ideias, de poesias, de novos pensamentos. Qual que é a perspectiva concreta? Não, tem uma comissão instalada. Qual que é a perspectiva concreta? Por isso que eu sou membro da comissão e por isso que eu estou dialogando com você. Hoje eu estive na FIENG, né? Marquei em São Paulo para falar com a Fiesp, com o XP Investimentos. Por quê? Olha para você ver. O senhor está fazendo um trabalho de convencimento. Sim, porque olha, primeiro conceito importante, nós não estamos falando em perdão de dívida. Já teve no passado. Quando criaram a URV, congelaram a dívida dos estados, acho que era Cruzado Novo ou Cruzeiro Novo, não transferiram para a URV, que ela garantia ali o ajuste da inflação, e depois levou ela para real direto, totalmente desvalorizado. Sabe por quê? Porque estavam quebrados os estados. Nós temos uma oportunidade histórica agora de fazer esse encontro de um suposto crédito de ressarcimento, porque a União vai dizer que não existe. Que ela não tinha responsabilidade, não foi regulamentada, então ela não deve. Não, ela deve, porque ela invadiu competência e usurpou 18% dos estados. Tirou o principal imposto, que eu não gosto dele. É um imposto injusto, regressivo, indireto, porque você paga o mesmo tanto que eu e eu ganho muito menos que você. Então não pode, entendeu? Por que eu dou um exemplo aqui. O ICMS é um imposto indireto, é um imposto sobre consumo, mas é o melhor e o maior imposto que os estados têm. E que tem impacto nas contas do município. Então ela é para criar uma política para exportação, para responder uma política liberal da década de 90 do Fernando Henrique Cardoso, para fazer, ampliar a política de exportação e ampliar as suas receitas do superávit primário, ela utilizou invadindo a competência dos estados. Então eu acho que chegou a hora da gente botar a bola no chão e dizer assim, nós estamos com um problema fiscal e tributário gravíssimo para o futuro. Se a gente jogar essa oportunidade fora, porque nós estamos fazendo um conceito que não está perdoando dívida, vai pagar, mas também vai descontar no crédito que a União invadiu competência tributária. E o segundo conceito, só para terminar, não vai virar gasto com pessoal, com folha de pagamento. Seria justo, mas não é para isso. Nós estamos propondo o Brasil passar a ter um Fundo Nacional de Desenvolvimento Federativo. Olha que legal, para infraestrutura, seja no campo educacional, na saúde, ou seja no campo de saneamento, mobilidade, tudo que ajuda a melhorar a exportação. No SPI da Lei Candir. Então, não vai virar folha de pagamento, vai virar investimento. O Brasil precisa de um fundo de investimento, porque o governo ele é responsável para fazer a roda girar da economia. Se o governo não induzir a economia com obras estratégicas, obras públicas importantes, essa economia vai ficar patinando. Ela não vai retomar o crescimento, porque só resolve esse problema fiscal com a retomada do crescimento econômico, não tenha dúvida. Agora, deputado, nós estávamos falando especificamente da questão do acerto de contas, que é um segundo momento, porque primeiro tem que ter o que a comissão foi criada, que é a questão do ressarcimento. Mas a comissão já pode, eu vou pedir. Essa comissão, ela foi criada agora com um prazo para trabalhar, porque até novembro isso tem que ser votado. Então, né? O Congresso acertou. O Congresso para isso caminhar, só acha que vai mesmo? Não, olha, vai ser votado? A Câmara... Porque depois fica na mão da votação AGU, do PLP. Não, da CGU. Na votação do PLP, de renegociação das dívidas do governo Temer, eu apresentei esse mesmo PLP antes em forma de emenda ao projeto do governo Michel Temer. Ele foi rejeitado a sua admissibilidade. De maneira inconstitucional, porque era possível a admissibilidade. Mas, porém, o Rodrigo Maia assumiu o compromisso de criar a comissão especial. Criou a comissão especial. Mas aí, na última reunião do Congresso, Câmara e Senado, teve um pedido dos senadores
para criar uma comissão mista e foi aprovado. Então, nós vamos sair da comissão mista para o plenário. Então, o instrumento de passar para uma comissão mista, isso quer dizer que realmente nós vamos cumprir o prazo de novembro, regulamentando a Lei Candir. Agora, o que está em disputa, na verdade, é como nós vamos regulamentar o futuro, como nós vamos ressarcir o passado e qual será o instrumento utilizado para fazer esse acerto de contas. Então, nós estamos aí trabalhando nessa perspectiva. Eu acredito que isso é republicano, está acima... Muitos passos complicados. Sim, né? mas eu estou dizendo assim, isso é uma causa municipalista, é uma praça do modelo isso do depende federalismo de pressão, brasileiro. não, de adesão Sim, dos municípios. Mas olha para você ver, tem de... 5.585 municípios. Esta é a principal pauta. Eu falei isso para o presidente da MM. Olha, Minas tem 33,9 bilhões para os municípios mineiros. Belo Horizonte, por exemplo, tem direito a 3,2 bilhões. Então não tem outro caminho. Nós precisamos fazer desta possibilidade uma militância suprapartidária para conseguir criar as condições, uma massa crítica favorável à aprovação, né? Agora, deputado, só para a gente caminhar aqui para o final da entrevista, mas não queria deixar de perguntar ao senhor como é que foi o Congresso. Eu esteve no Congresso semana passada, sim. E o Congresso do PT elegeu a nova presidente nacional do PT, que é a senadora Gleisi Hoffmann. Esse é um momento que marca assim, mudança de rumos do partido. O partido ainda passa por uma crise bastante delicada, tem muito o que enfrentar e tem eleições ano que vem. Definiu-se aí, né? O partido definiu algum caminho, algum novo rumo, inclusive sob a presidência da Gleisi Hoffmann? Não. Tem um fato histórico, né? Que é a primeira mulher a presidir o nosso partido, né? O maior partido de esquerda no Brasil, da América Latina, um dos mais importantes no mundo, né? Um partido que tem um legado muito grande para os mais pobres, para a economia brasileira, e que tem um desafio enorme. Esse desafio não é particularmente só do PT. Todos os partidos políticos, né, têm o mesmo desafio, que é fazer uma autocrítica. Que, de fato, o modelo eleitoral político brasileiro está falido e esgotado. Agora, o PT são muitos, né? Há um consenso sobre isso? Sobre essa enfim... mas quando eu falo autocrítica, e trabalhar nesse caminho. A autocrítica é apontar caminhos, novos caminhos. Será que alguém com mínimo de compromisso e honestidade intelectual ainda acha que o problema da corrupção no país é o PT? É lógico que o PT, ele nasceu para ser totalmente diferente. Pode ter cometido um erro ao participar do processo democrático brasileiro. Mas o processo democrático brasileiro se organizava com esse sistema eleitoral. Então esse modelo, a sociedade repudia, e corretamente. Nós temos que fazer um novo modelo. Pois é, e reforma política? Então, aí que passa por reforma política. Eu acho que passaria. O Congresso vai fazer uma reforma do Estado brasileiro. Mais do que uma reforma política. Que está aí vai fazer, não vai fazer, infelizmente. Eu defendo que a gente deveria abrir mão dos mandatos e chamar uma eleição geral, eleições gerais, para eleger uma nova Câmara e um novo Senado. Você já falou isso lá dentro do Congresso? Eu defendo abertamente. E uma eleição direta. Agora, temos que fazer, mesmo fazendo uma eleição geral no país, nós precisaríamos de uma reforma constituinte. Nós precisamos redefinir uma reforma do Estado brasileiro também, né? Uma reforma mais do que do sistema eleitoral, uma reforma política. Porque, de fato, vamos ser bem honesto, esse modelo de presidencialismo brasileiro, esse modelo de coalizão, que para um presidente da República fazer maioria para governar, para ele cumprir o que ele prometeu democraticamente eleito pela soberania popular, pelo voto direto, ele precisa fazer um governo com 20 partidos políticos, distribuir cargos. Então acho que essa pulverização de partido
É o limite, não dá mais. Então nós precisamos repensar um novo modelo político eleitoral, né, para o Estado brasileiro. Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço. Sempre. Boa sorte lá com a Comissão Minas Gerais, está precisando demais desse acerto de contas. O país precisa desse acerto de contas, o país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.